Mitos nas tradições religiosas. Nos mais diversos povos e tradições religiosas, nós encontramos os mitos. Mas o que são mitos? Mitos são histórias utilizadas para explicar diversos aspectos da vida humana. O mito geralmente tem forma poética, o que aflora os nossos sentimentos. E como é contado em linguagem simbólica, permite diferentes interpretações. Os mitos falam dos mistérios. São histórias cheias de simbolismo, usadas para contar os acontecimentos que não sabemos explicar somente com palavras. Eles servem para decifrar as realidades que vão além dos fatos racionais. Agora, assista a animação em desenho, observe a fala do professor Neumar Nepomuceno e a comparação dos 3 mitos, cristão, tupi-guarani e iorubá. Olá, eu sou o professor Neumar Nepomuceno e o assunto do vídeo de hoje é um elemento essencial a todo sistema de crença e comum a todos os textos sagrados, sejam eles de transmissão escrita, pictórica ou oral. São os mitos. Como todos sabemos, os mitos não são uma história falsa, mas sim uma narrativa que pretende explicar algo a partir do conjunto de conhecimentos dominados por aquele grupo de pessoas a que ele se destina, aquela população a que ele se destina, ou seja, explicar algo de uma maneira que seja facilmente compreendida. Um exemplo de mito presente a todas as culturas religiosas, por exemplo, são os mitos de origem ou mitos de criação, que explicam de acordo com a cultura, com cada cultura, como surgiram o universo, a terra, a vida e o próprio homem. Na internet, encontramos facilmente vários mitos de origem, mitos de criação, especialmente aqueles de origem europeia, greco-romana, nórdico ou asiáticos. Mas nesse vídeo eu pretendo fazer um paralelo, uma comparação entre 3 mitos de origem muito relevantes para a nossa cultura brasileira. Seriam eles o mito cristão, narrado no início da Bíblia Sagrada, seria um mito indígena, contado através da tradição oral pelos índios tupis guaranis, e um mito africano, transmitido através de cantos da etnia iorubá. Então vamos lá? No início, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse que a luz se faça. E a luz se fez. No segundo dia, Deus disse que as águas se separem e formem um espaço, um céu acima e oceanos abaixo. E que este espaço seja chamado de céus. No terceiro dia, Deus disse que as águas se concentrem num lugar e que o solo seco apareça. E Deus disse que a terra traga a relva e as plantas. E assim se fez. E no quarto dia, Deus fez as estrelas. E fez o sol e a lua para separar o dia da noite e marcar as estações e os anos. E assim, no quinto dia, Deus disse que das águas surjam os seres vivos. E surgiram as grandes criaturas do mar e animais marinhos de todas as formas e tamanhos. E para voar pelos céus, Deus criou todos os tipos de pássaros. E no sexto dia,
Deus criou todos os tipos de animais. E Deus rejubilou-se e disse: que se faça um homem, à nossa própria imagem e semelhança. E do pó da terra, Deus fez o homem. E batejou seu rosto com o sopro da vida. E Deus fez dele o Senhor de toda a vida sobre a terra. Adão deu nome a todos os animais e a todos os pássaros, mas não tinha companhia e ninguém para ajudá-lo. Assim, Deus fez com que ele caísse em sono profundo. Enquanto Adão dormia, Deus tirou uma de suas costelas, sem deixar nenhuma marca. E da costela que Deus tirou do homem, ele criou a mulher. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos, Tupã criou a Mãe Terra. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, que foi assumindo a forma de uma serpente, que foi se esticando, depois se enrodilhando, se arredondando e ali ficou, adormeceu. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar Nhanderuvuçu. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Junto com este corpo que te dei, há também meus dons. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Nhanderuvuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer: Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré, e aí foram surgindo peixes. Nhanderuvuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Jacaré, Jararaca, Jararacuçu, Paca, Tatu, Capivara, Saruê, Catinguelê. Então Nhanderuvuçu caminhou em direção ao rio. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí Porã. Quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos.
enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Oiantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança, até que chegou um dia, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça, foi então que fez a primeira maraca. Oiantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. E uma vez partilhada, a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Foi assim que aconteceu. A primavera, em breve, iria chegar. Num tempo em que o mundo era apenas a imaginação de Olodumare, o ser supremo e senhor do céu, só existia o infinito firmamento e abaixo dele a imensidão do mar. Olokun, a dona dos oceanos, e Olodumare tinham a mesma idade. Eles tiveram 2 filhos, Oxalá, o primogênito, e Odudua, o mais novo. Olodumare encarregou Oxalá de criar o mundo. Quando chegou o dia da criação do mundo, Oxalá se pôs a caminho da fronteira do além. Uma grande sede, então, começou a atormentar Oxalá. Ele se aproximou de uma palmeira e tocou o tronco com seu comprido bastão. Da palmeira jorrou vinho em abundância e ele bebeu até embriagar-se. Odudua tudo acompanhava. Quando certificou-se do sono do seu irmão, apanhou o saco da criação dado por Olodumare a Oxalá. Em seguida, foi a seu pai e lhe contou o que havia acontecido. Olodumare viu o saco da criação em poder do seu filho mais novo e assim confiou a ele a criação do mundo. Odudua exclamou: "Ileu fé, a terra se expande." E Odudua partiu para a terra para ser seu dono. De repente, Oxalá despertou e percebeu tudo o que tinha acontecido. Voltou a Olodumare contando sua história e seu pai disse: "O mundo já está criado. Perdeste uma grande oportunidade." Mas a missão não estava ainda completa. E Olodumare deu outra dádiva a seu filho mais velho: a criação de todos os seres vivos que habitariam a terra. Oxalá modelou em barro os seres humanos e o sopro de Olodumare os animou. E criou o homem e criou a mulher. O mundo agora se completara.
Apesar de diferentes, chama a nossa atenção as semelhanças e os elementos comuns a esses três mitos. Notemos que nos três casos há um Criador sem início nem fim, anterior ao surgimento do universo. Também é comum aos três mitos que é de dentro do Criador que surge o universo, seja através da palavra, do Deus cristão, ou de Tupã, ou da imaginação de Olodum. Notemos nos três casos que o universo tem sua origem em alguma forma de explosão ou algo relacionado a ela. Seja a luz, que foi o primeiro elemento criado na tradição cristã, seja o fato de que na tradição indígena tudo é criado por Tupã, o trovão, ou o rompimento da cabaça na tradição africana. No início havia apenas uma matéria fluida e disforme, a água. Nos três casos, vemos que a vida vegetal existe muito antes da animal, uma vez que, logo que a terra se solidificou, foi coberta de plantas e árvores. Nos três mitos, podemos perceber a origem marinha da vida, já que os peixes foram criados antes dos animais terrestres. Percebemos que o homem é produto de uma forma de evolução, já que é o último ser criado nas três narrativas. Chama muito a nossa atenção o fato de que nos três mitos o homem é criado do barro. Não podemos ignorar o fato de que na origem destes mitos, estes três povos, hebreu, tupi-guarani e iorubá, não faziam sequer ideia da existência um do outro. E mesmo assim, explicaram a origem de tudo que existe de forma bem semelhante e com vários elementos comuns. Elementos esses que inclusive podem ser relacionados com as principais teorias científicas aceitas na atualidade. Interessante, né? A atividade de hoje é uma história em quadrinhos sobre o mito da criação do mundo. E você que vai ser o ilustrador. Deixe o seu e-mail para receber o script dessa aula e atividade de hoje.